Então, pessoal, boa tarde. Esse vídeo é uma resposta a um vídeo do Jones Manuel, mas também ele extrapola, porque nesse vídeo ele está num debate com os trotskistas do MES. Eu encontrei o debate no site Lava Palavra, em que ele quer se desvincular, fazer uma leitura não stalinista do marxismo-leninismo. Eu já disse que ele quer fazer isso, né? Ele quer se desvincular do Stalin. Aí eu achei um bom ponto, então fui ler esse artigo. Está lá a palavra, o desenvolvimento leninista do marxismo. Um tal de Gabriel Lande, que também, pelo visto, é desse mesmo grupo do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, assim, e diz o Jones que esse texto é irrefutável, mas eu achei ele plenamente refutável. Eu achei ele errado do começo ao fim. O tal do Lande... Eu acho o seguinte, primeira coisa é que eu acho um erro grave falar em stalinismo. O Stalin é um marxista-leninista, é quem sistematizou as ideias lá do Lenin no começo dos anos 20, não é? E ele não é uma referência qualquer. O próprio Lande nota que o Stalin, na pesquisa dele, ele nota que o Stalin falou o termo, escreveu o termo no marxismo-leninismo ali nos anos 20, então o Stalin tornou-se referência. O grupo do Stalin foi a figura... foram figuras importantíssimas, são os velhos bolcheviques, dirigiram o partido entre 29 e 53. Então, assim, tá ligado o indivíduo Stalin, o escritor, né, o produtor de teoria, ao termo marxismo-leninismo e à própria sistematização do pensamento do Lenin. Ele é um seguidor do Lenin, e acho que isso aí a gente tem que aprender a falar muitas vezes. Então, quando o Lande vai falar do embate da União Soviética de Khrushchev com a China de Mao Tse-tung, ele fala em embate dos esquerdistas contra os revisionistas, ele fica no centro. Mais adiante no texto, ele também fala que Stalin estava no centro do partido, um cara centrista. Será que ele pensa que Bukharin estava no centro e o Trotsky na extrema esquerda? Não, eu acho o seguinte... Lande é trotskista, Trotsko, essa visão muito impregnada de trotskismo. E o próprio Jones quer discutir com isso, quer debater com isso. O Jones está numa linha soviética que leva ao atoleiro e ainda joga as pitadas do Trotsky, que é um cara errôneo. Então é o seguinte, eu achei um mérito desse texto do Gabriel Lande, é mostrar os erros do Zé Paulo Neto. Então eu acho que o Zé Paulo Neto segue Lukács e fala besteira sobre Lenin, fala que Lenin... No texto Materialismo e Empirocriticismo, estaria ainda seguindo as ideias da Segunda Internacional. Ora, esse texto é um texto onde ele fala da teoria do reflexo, quer dizer, que não é a matéria que determina a ideia, não é a ideia que determina é a matéria que determina a ideia. Então, é uma ideia fundamental do marxismo, leninismo, do Marx também, que é desenvolvido. Então, não tem que ver que Materialismo e Empirocriticismo não é um texto influenciado pela Segunda Internacional, isso é erro primário. A partir disso, o Jones Manuel, de uma forma inteligente, ele conclui que o Zé Paulo Neto não é leninista, mas eu completo, o Zé Paulo Neto não é nem marxista. O debate, então, deles ali no Lava Palavra era pitoresco, é pitoresco que eu vejo. O Mauriase fala que o texto Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, do Stalin, foi criado para contrapor com a filosofia do método Lukács. Eu acho que não tem nada que nos aponte que o Stalin contrapõe com o Lukács. Eu acho que para o partido russo dessa época, Lukács era irrelevante, aquele texto histórico consciência de classe. Acho que aquilo começou a ser relevante lá nos anos 50, quando ele participou da Contra-Revolução de 56, que as pessoas se iludiram com isso. Então, o próprio Mesaros, eu vejo que um cara que não considera que 56 foi uma contra-revolução na Hungria, como um pilar do seu pensamento. Então, nisso aí se perde totalmente. Outras coisas que eu vi aqui. Então, stalinismo não existe. Quando o cara começar a falar isso, lá vem bobagem. O cara não é marxista. Aí esse texto, o Lande, é cheio de bobagens aqui. Ele começa a falar, no pensamento do Stalin, começa a falar no mecanicismo filosófico. Por que todo mundo fala e nunca prova esse mecanicismo? Onde é que está isso? Outra coisa, coerção como método. Ele fala Stalin como se fosse
um historiador do tempo do regime militar falando sobre Pedro II. O tempo que eu estudava ali em escola tipo Tiradentes, da Polícia Militar, onde eu estudei, escola tradicional, conservadora, que fala a história dos grandes heróis, das datas, dos nomes. O Land é preso a isso ainda, história positivista. Não, existia um poder judiciário na União Soviética, o Stalin tinha um grupo ali dentro do partido, ele era contrariado, tem as atas, ninguém sempre concordava, ele às vezes era voto vencido. Então essa ideia dele como ditador autocrata, ela é falha, um marxista, alguém que estuda mais, não deve repetir isso. Então é o seguinte, leiam Stalin, a luta pelas reformas democráticas, a luta pela reforma democrática do Grover Furr, está aí na internet, eu vou traduzir. Só procurar, está no resistir.info. Então, havia sistema judiciário, essas pessoas foram condenadas. Pachucanes tem um processo, pode ter sido falho, mas houve um processo. Não é uma decisão unilateral do Stalin. Inclusive, a referência em direito na União Soviética era Vyshinsky, não Pachucanes. Vyshinsky foi, inclusive, aos julgamentos de Nuremberg, além de ter sido o procurador dos processos de Moscou, mais famoso ali pelo julgamento de Zinoviev e Kamenev, foi também quem julgou os nazistas depois pós-guerra ali, junto com uma equipe lá em Nuremberg. Então não é pouca coisa, a referência era Vyshinsky, a gente quase não fala nele, fica parecendo que é esse filotrotskista aí do Pachucanes. Então, Stalin dirigiu o Partido Comunista, não é uma direção coletiva, não é um erro individual, a gente sempre age em grupo. Se você não pensar assim, se você pensar só no indivíduo comandando um país, um partido, é a história positivista. Então, o que mais que a gente pode pontuar isso? Ele não consegue entender que ali no grande debate ali nos anos 60, a China pontuou que a União Soviética se desviou do leninismo, abandonou o marxismo-leninismo. Abandonou ideias burguesas, reformistas, social-democratas, dentro do próprio partido da União Soviética, e isso deu em Gorbachev e a derrocada. Não é o marxismo-leninismo que provoca a derrocada da União Soviética em 91, não. São as ideias social-democratas ali dentro. A ideia de que vai dar para conciliar com o Ocidente, a ideia da via pacífica parlamentar ao socialismo. Então, a China, o Partido Chinês e o Mao, pontuam que isso aí não é leninismo, o Lenin se opõe a isso, a ideia de uma transição parlamentar e pacífica ao socialismo. A gente já viu que isso não funciona, ele já desmistificou isso ali com o pessoal do Segundo Internacional. Para que insistir nisso? Que é uma bobagem. Ele fala isso, o Partido Russo, mas o revisionista ele apela quando ele é contrariado, né? Então, quais os erros teóricos e políticos do Stalin? Acho que as pessoas começam a falar, em Stalin começam a falar em burocratismo, mas você tem que me mostrar isso. As pessoas veem como auto-evidente, não é? Então, pontuado aí o seguinte, só para a gente fechar essa discussão, vocês queriam falar sobre Inácio Rangel. Eu li um artigo do Inácio Rangel muito divertido, em que ele desanca o Jacó Gorender, essa teoria lá do escravismo colonial. Ele fala que aquilo é pura invencionice acadêmica, que esse linguajar técnico, que o cara acha que descobriu a pólvora e cria ali um invencionismo. Então, economia do projetamento, escravismo colonial, são invenções de acadêmico ali no linguajar que eles acham que descobriram a pólvora. O Jacó Gorender debocha mesmo o Inácio Rangel debocha mesmo Jacó Gorender, zancando esse texto aí sobre escravismo colonial. Essa invenção aí que serviu para avacalhar com o conceito de semifeudalidade, semifeudalismo, que é correto, o país é semicolonial, semifeudal. É por aí que a gente tem que trabalhar as hipóteses. O Gorender vem para avacalhar com isso aí, uma inspiração trotskista. Tem que ver o que vale aí nessa invenção desse modo de produção aí. Mas nisso, esculachando o Gorender, o Inácio Rangel observa uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que até os anos 50, 56 mais ou menos, o marxismo ele não entrava na universidade. O marxismo era um pensamento marginal. O que entrou na universidade
foi uma outra versão, o revisionismo, uma versão adoçada, porque a universidade ela é sempre um aparelho ideológico do Estado. Tem sempre as ideias burguesas, liberais, capitalistas ali, tem essas determinações. Então, o especialista universitário, ele é sempre um cara que está ali sobre a sombra do revisionismo. Entendeu? Ali é complicado ter o projeto revolucionário. Então, desde os anos 50, quando entrou o marxismo, a universidade é revisionismo, quer dizer, a tentativa de adoçar, amansar, tornar algo mais palatável, não é? Num ambiente burguês liberal, tirar o que tem de revolucionário. Então, cada universidade do Ocidente passou a fazer sua variante de revisionismo. Então, o FMG tem seu revisionismo, que é a vertente chaziniana da Esther Weissman, uma linha de pesquisa lá da filosofia ontológica, lá que o Gustavo segue. Acho curioso. Então, acho que isso aí é importante a gente pontuar, que a academia ela é aparelho ideológico do Estado. Então, o Zé Paulo Neto, um ponto bom do artigo do Lande é mostrar que o Zé Paulo Neto não é marxista. O Jones fala só, não é leninista. Não, Zé Paulo não é marxista-leninista. Ele acha que Lenin tem influência da Segunda Internacional no texto Materialismo e Empirocriticismo. Não, isso é bobagem. Quem diz isso faz esse tipo de confusão, achando que Lenin tem influência da Segunda Internacional, um negócio que ele sempre rompeu. A obra é contra isso, a obra toda é contra a Segunda Internacional. Ele ajuda a construir o que o Stalin vai construir depois, a Terceira Internacional. Então, assim, é erro crasso. Então, vocês me perguntaram o que eu acho de Zé Paulo Neto, o que eu acho de Inácio Rangel. Rangel, nesse texto aí, me pareceu acertado. A gente precisa lembrar esse tipo de coisa. Não é? Que o que entra na universidade, a partir dos anos 50, é algo que, para poder, algo que se diz marxismo, mas para poder circular, apresenta suas credenciais, primeiro contra todas as experiências do socialismo real e, em segundo, contra a União Soviética. Então, primeiro fala mal de Stalin, das experiências do socialismo real, é uma credencial que esse marxismo universitário, esses marxianos marxolos de Boitempo, seria até um marxiano de Boitempo, né, conforme a minha classificação, eles precisam mostrar, eles primeiro falam mal de Stalin, em seguida todas as experiências do socialismo real, para esse marxismo circular ali, para ser mais aceitável. E então eu concluo que, por esse artigo aí, Jones falou que o Zé Paulo Neto não é leninista, eu acho que Zé Paulo Neto não é nem marxista. Zé Paulo Neto é tipo o Lukács mesmo, social-democrata de linguajar marxista. É o burguês reformista que é especialista em Marx. E o Lukács é um pensador que tem mistura lá com Kant, com Hegel, o vocabulário marxista, mas também é essa mesma coisa, social-democrata de fraseologia marxista. Eu suponho que é isso. Quem não concorda, cartas à redação. Então, beleza, falei desses que vocês queriam aí. O que eu acho do Zé Paulo Neto, Inácio Rangel. Alô?